facto, o Trás-os-Montes é tão parecido ao Alentejo. É incrível. Na sensibilidade daquela gente, na forma como tratam quem vem de fora, tudo. Porque o Norte é o Norte e Trás-os-Montes é Trás-os-Montes. São diferentes. Se bem que há coisas boas em todas as regiões deste país. Sim. Agora, o que eu penso é que nós, alentejanos, temos uma cultura tão própria. É que nós a brincar dizemos tudo tão sério. É verdade. É verdade. Nós, com uma anedota, definimos cabalmente o que nos vai na alma e queremos passar aos outros e até adjetivamos os outros. É bom ter isto em conta. Somos muito inteligentes. É verdade. Nós, alentejanos, entre os quais nos incluímos nós, barranquenhos. Sim, claro. Se calhar nós mais refinados, porque, digamos, apreendemos o bom de cada lado. Pois, exato. O melhor de cada um. Falou em anedotas. Qual é que... Não, eu sou muito mal de anedotas. Não faz mal. Nada. A sua preferida? Eu gosto de ouvir. Mas não digo nenhuma. Não quero. Sou um desastre total. Não, aí não. É a única coisa que então, me falha. Quando desligarmos o microfone, vai-me contar uma. Tá bem. Qual é que foi o sítio em Portugal que há bocado estava a falar do mundo, agora fala em Portugal. O mais bonito ou que mais adorou ir lá? Outra vez a mesma história. Se só pudesse repetir qual é que seria? Portugal. Isso é muito difícil. Portugal é incrível. Há coisas tão lindas. E somos tão pequeninos e ao mesmo tempo tão gigantes. É verdade. É incrível. Podes crer que nós, mesmo no nosso Alentejo, há coisas lindas, excepcionais, que não há noutros sítios. E um contraste gigante. Nós podemos ver aqui as nossas paisagens e ir para o extremo oeste do Alentejo com a Costa Vicentina, que é Claro. Pá, são os extremos, não é? E de norte a sul acontece igual. Não há uma... Não, se metêssemos um espelho, nada ia ser igual. E isso é incrível, porque nós podemos começar numa ponta e percorrer e para baixo e para cima e para a esquerda e para a direita e vamos sempre ver alguma coisa diferente, ou um povo diferente, ou um sotaque diferente, ou uma comida diferente, que eu acho que a gastronomia em Portugal de norte a sul é incrível. E eu adoro comer. Claro. Também. Adoramos todos. O nosso bom. Eu acho que é do português. Eu sinceramente acho que não. Para já acho que não conseguia escolher um. É difícil. Se calhar ficava por afinidade, ou com Mondim, por todas aquelas paisagens que eu já lhe vou mostrar, das fisgas, umas cascatas esplêndidas, ou então aqui com este nosso cantinho do Alentejo, porque Barrancos também até nisso somos diferentes na nossa paisagem, porque isto aqui não é planícies, nós estamos numa serra espanhola. Basta ter atenção que somos o fim da Sierra Morena, que vem desde Jaén, desde a cidade de Jaén até Barrancos, aqui termina. Até há nisso, uma ruta senderista de lá para cá somos a GR40, é verdade. É importante. Não, mas eu não quero ser ingrato nem indelicado para as regiões deste país, nem para as cidades. Não. Há tanta coisa linda, desde Coimbra, por exemplo, mesmo lá para cima, Braga é maravilhosa também. Enfim, do outro lado, Chaves também gosto muito, ainda. Algarve não gosto tanto, por razões óbvias, porque aquilo foi tomado de assalto com a questão turística, mas tem coisas bonitas, no interior da Serra também. Enfim, as praias são lindas. Aqui no nosso Alentejo é que não posso particularizar, porque as coisas são tantas, naturalmente. Pois é. E mesmo nós aqui em Barrancos, desde o nosso Castelo de Nódar, que é o berço de nós todos, no fundo, tanta coisa bonita, enfim. Mas já agora eu gostaria aqui de focar uma coisa que também me ficou por dizer, digamos, impressa na minha retina sempre, foi o ter ido ano passado a Arles, cidade de Arles. Cidade de Arles é uma cidade média, francesa, mas tem uma cultura própria, uma coisa fantástica. Tanto eles têm tradição taurina como nós. Pode continuar a falar, estou à procura de uma coisa. Tal qual Nimes e o sul de França. Ai, onde é que eu meti aquilo? Eu já lhe mostro. Está ali debaixo daquele livro. E o facto é que o ano passado fomos lá, havia curiosidade também, nós tínhamos amigos nossos que já lá tinham ido, e nós integramos completamente com aquela gente, com aquela cultura, vivemos aquela vida do dia-a-dia, de festa também, é evidente, era um dia de festa, e quando nos sentimos no Coliseu Romano de Arles,
que é uma coisa fantástica, com 13 mil pessoas ali, cantando em uníssono La Callejuela de Lao, uma coisa fantástica. Durante a feina que ia correndo no redondel, na arena, eu penso que aquilo foi um momento de fruição única. Penso que aquela gente tem uma cultura e uma arte, conseguem digamos, unir a arte, a tauromaquia, a cultura musical. Havia uma orquestra, um coro e uma soprano cantando e toda a gente acompanhando. Repara bem. Eu lembrei-me daqui quando o Paquito e com aquelas coisas todas, nós aqui, na nossa Feira de Barrancos, em Ponto Pequeno, naturalmente. O que é facto é que aquela gente tem uma admiração tal por Barrancos, fartaram-se Eu sei, eu tenho ali um amigo fartaram-se que... de gabar Barrancos pela resistência, pela atitude, pela luta que teve e por ter Sim, conseguido a vitória. E eles, para eles mesmo, a eles ali dar-lhes e de Nimes, essencialmente, para eles nós somos um exemplo. Estás a ver, Dani? Isto é importante, que nos reconheçam lá fora aquilo que nós fizemos. Eu fiquei sensibilizado e vou voltar naturalmente, como já tenho ido a Pamplona várias vezes também, porque sou um Nunca fui, mas aficionado quero acima ir. de tudo. Nunca fui, mas quero ir. Gosto, respeito quem não é, mas sou Claro, aficionado, claro. assumo isso e defenderei sempre a minha afição. Ponto. Quanto mais ligado a Barrancos, enfim, será defendida Pois. com muito mais força. Eu acho que isso é muito importante e isso é uma demonstração de caráter gigante. Porque se calhar há alguém que gosta, mas tem medo de ser criticado e não. Tem E, medo do nós... politicamente correto. e eu acho Não que o pode ser. politicamente correto hoje em dia está a ser utilizado com um exagero Sim, sim, sim. gigante. Está deturpado. Gigante. Completamente está a ser usado. Eu diria que está a ser usado nas redes sociais, na comunicação social, nos mídias, etc, etc, e até em certas correntes que andam por aí. Não é? Naturalmente, eu penso que temos de ter algum cuidado com fundamentalismos baratos que não vão a sítio nenhum, só nos destrói. E o que nós temos é fazer que nos defendam. Nada disso. Preservar a nossa identidade cultural, acima de tudo, não entrar em fundamentalismos de nenhuma espécie. Eu sempre fui e serei contra todo e qualquer tipo de fundamentalismo. O que me interessa a mim é defender aquilo que é nosso. Mas defender com razões válidas. E é isso que nós temos feito ao longo de toda a nossa história e vamos continuar a fazer. Eu penso que os barranquenhos estão convencidos, sabem que quando querem, conseguem. Acha que eu por acaso faço muito este exercício, mas quero acreditar que não. Quero mesmo acreditar que não. Mas acha que algum dia a nossa feira, eu não queria dizer acabará, mas seja modificada porque é assim, nós não podemos controlar as gerações que vêm aí. E eu acho que com tanta globalização e as gerações a saírem para fora, a verem outros pontos de vista, a verem tantas perspectivas diferentes e que praticamente todas elas acabam por ter sempre um bocadinho de verdade. O problema é quando deixam o respeito de lado e partem com outras intenções. E eu acredito, mas isto é a minha opinião, que, por exemplo, daqui se calhar a 100 anos, porque Barrancos não está tão isolado hoje como estava há 70 anos atrás, apesar da distância ser a mesma, mas com as internets e com as redes sociais e com todas as facilidades que temos agora e as novas gerações ainda vão ter mais, é muito mais fácil ter uma mente mais aberta e ver outras opiniões. E eu acredito sinceramente, não acredito que acabe, mas acredito que seja modificada. Talvez, não sei, talvez a questão, por exemplo, da morte e das banderilhas, que na América já se começa a utilizar uma almofada por cima com velcro, se bem eu sei que tira... Isso é bom ter em conta também que a América nunca teve tradição nenhuma. Sim, claro, claro. A América é um país jovem, como tal não tem tradição. Não, a América não estou a falar Norte. dos Estados Unidos, estou a falar no México, Não, no e México estou a não. falar... Não, eu não tenho a certeza onde é que eu vi, sei que era na América, Pronto, pode naqueles haver, lados. Dani, pode haver tentativas, que há naturalmente, de grupos organizados que querem veicular a sua ideologia, o seu modo de estar na vida. Ponto.
Portanto, isto é intoxicação pura. É bom ter isto em Mas conta. partiu de aficionados Não que não seriam queriam. tão aficionados assim. Pois, aí já é. Para bem, eu não sou ortodoxo nisto de defender a tauromaquia nem coisa parecida. Agora, o que eu entendo é que quando temos um legado que nos foi transmitido com todo o amor e carinho E com pelos nossos tantas antepassados dificuldades e que lutas. custou tanto, não vamos defraudar aqueles que nos deixaram Claro. esse legado. Eu penso que isso seria um crime da nossa parte. Isto seria um erro tremendo, um erro fatal para nós todos. Eu penso que temos que arranjar defesas contra essa intoxicação crescente que está a acontecer, naturalmente. Eu tenho a noção disso, todos nós temos a noção que está tudo em mudança, mas eu penso que no dia em que não nos estar o facto de sermos diferentes, estamos condenados a vegetar um pouco. E vegetar um pouco é aquilo que nós não queremos. Claro. Eu penso que isso é um perigo latente, um perigo real, e penso que o grande problema, repara bem, é a mesma história do 25 de Abril. O 25 de Abril fez-se para instaurar liberdades. O que é facto é que nós, pais para filhos, essencialmente, a própria escola, o próprio poder, não se empenharam em transmitir essa mensagem, em transmitir esse exemplo do 25 de Abril. Como tal, o 25 de Abril, aos poucos foi desvirtuando ao longo de todo o percurso. Hoje já não é o que era. Hoje aquilo para que foi criado não tem nada a ver. Naturalmente, sim, estamos a liberdade. Temos a liberdade. Se calhar podíamos ter outras coisas. Mas eu acho que... Desenvolvimento económico, isto, aquilo e outro, e se calhar isso não temos. Eu acho que estas gerações, agora falando do 25 de Abril, eu outro dia houve um debate sobre o 25 de Abril. E eu comentei o seguinte, que estavam a falar da questão dos jovens hoje em dia não terem tanto uma posição política e nem se preocuparem, nem querem saber, e estavam a dizer, será que a culpa é dos pais, a culpa é da escola, a culpa é deles porque não se interessam? E eu acho que a culpa é das circunstâncias, porque se há 50 anos atrás havia não é só das circunstâncias, Permite-me discordar. mas a maioria. Porque quando tu não transmites aquilo que sabes aos outros, os outros não aprendem. Mas não é uma questão de não transmitir, que era isso que eu ia dizer. É uma questão de, há 50 anos atrás, era necessário haver uma mudança brusca, que era o 25 de Abril. As liberdades estavam oprimidas a um ponto extremo que não podem estar. E hoje em dia isso não acontece, ou não acontece de forma tão clara, porque eu, por acaso, tenho a certeza que ainda há censura em muitos meios. Nos mídia, tenho a certeza há uma absoluta clara que há censura neste momento. Aliás, só veicula o que querem. Exato. O que o poder quer. Sim, sem sombra de dúvidas. Sim. Basta ver o que se passa na América, ou na China, ou no Brasil, até aqui, ou em Espanha, naturalmente. Portanto, eu penso que neste momento as redes sociais e os mídias estão moldando consciências. Isso é péssimo. É péssimo, atenção. E perigoso. Para estas novas gerações, vão criar gente completamente fora do contexto humanista. Eu penso que quando se entra na desumanização do ser humano, é complicado. Complicado. Neste momento estão a dar muito mais valor ao animal irracional, que ao homem ser racional. Isto é complicado. Digo homem, mulher, sim, jovens, todos. Certas... Estás a perceber? Isso é perigosíssimo, porque mesmo o próprio espírito de família, que sempre presidiu, digamos, teve um caráter conciliador, enfim, tudo aquilo, e de congregação, comunitária, está a desaparecer. Está a desaparecer muito. E não pode ser. Porque no dia em que falhar a família, o que é que somos? Números. No dia em que formos números, não somos nada. Somos mandados a reboque de qualquer coisa, de qualquer ditador, de qualquer fazedor de opinião e não sei o que mais e tal. Isto não pode ser. Eu penso que é importante manter a liberdade no sentido de termos o sentido de Estado, nação, que somos aqui em Portugal e aqui da comunidade barranquenha. No dia em que perdermos essa atitude, não sei. Tenho muitas dúvidas em relação ao futuro nosso. E eu não quero pensar nisso, naturalmente, nem quero acreditar que vai acontecer. Como é que acha que... Porque a educação é a base disto tudo. Claro. É preciso educação para que as novas gerações tenham consciência do que é que já aconteceu e do que é que não pode voltar a acontecer. E é um bocado
estranho, digamos assim, uma geração que devia estar a ser a mais informada e a mais conhecedora Claro, devido a claro. todos os acessos que Sim. tem e vermos um Donald Trump ser eleito nos Estados Unidos, um Jair Bolsonaro ser eleito no Brasil, para não continuar por aí fora. E quer dizer, no fim de contas, temos tanto à distância de um clique Pois. e parece que estamos a regredir. Como é que, como é que se ultrapassa isso e como é que se muda? Eu penso que o grande perigo deriva dos populismos que houve ao longo da história. Atenção, eu vou ter isto em conta, ditaduras de todo o cariz, de esquerda, de direita, enfim. Isso não pode acontecer. Eu penso que, neste momento, os casos esses são casos completamente manobrados. O caso do Bolsonaro, através das redes sociais, e do próprio Trump, E da ignorância às claro. vezes. Mas E eu penso que as pessoas também não se detêm muito a pensar. Há um certo comodismo latente na nossa sociedade. Isso é que é perigoso. Eu penso que as pessoas têm que questionar sempre o porquê das decisões do poder. Sempre questionar. Está bem? Está mal? Enfim, fazer o nosso juízo. Porque no dia em que deixarmos de fazer isso, então eles fazem o que querem de nós. Moldam-nos à sua maneira. Isso não pode ser. Porque nós somos um país multirracial, naturalmente. Todos têm que viver aqui e todos temos que cumprir os nossos deveres, não é só ter direitos. claro, É muito importante isso. No dia em que a sociedade não souber interpretar isto, eu penso que a sociedade corre o risco de desaparecer. Portanto, esta é a minha opinião muito simples, mas que a experiência também diz que vai ser isso mesmo. Portanto, nós temos que acautelar essas coisas e temos que, neste caso, temos que passar o testemunho às gerações vindouras, no sentido de que há que manter o elan da comunidade, há que manter o espírito de comunidade, porque é a comunidade que vai crescendo ao longo dos séculos, naturalmente. Que seria daqueles barranquenhos dos primórdios, se tivessem todos andado aí à bulha, porque não eram, nem todos tinham a mesma opinião. Isso não podia ser. Naturalmente que o que faz um povo grande é a comunhão de interesses. É lutarmos todos para o mesmo lado. Mesmo lado, sem olhar a políticas. Atenção, políticas partidárias nem nada disso. É olhar ao interesse da comunidade. O interesse da comunidade é o interesse de Barrancos. Aliás, foi sempre esse o meu lema, por Barrancos sempre, que Barrancos é que merece a nossa atenção. Não me venham a mim com partidos ou coisas parecidas. claro. Portanto, o partido serve naquilo que serve e mais nada. O que interessa é o nosso ideal aqui de Barranquenhos. Eu, ainda bem que fala nisso, e agora falando um bocado de política, eu já não me lembro quem é que foi que o outro dia ouvi falar, que se estava a queixar que hoje em dia queremos votar em alguém pelos valores da pessoa e, no entanto, acaba por não ser possível, porque vota-se no partido e a pessoa que está à frente pouco importa. E como é que se faz para contornar isso? Ou será impossível? Bom, Dani, Eu acho que isto é o um problema tema é que demasiado complexo. o sistema que foi aprovado na Assembleia da República é este. E como tal é este poder representativo que nós temos neste momento em que os partidos são a parte principal. Mas antigamente não era assim. Num pós. Acho eu, quer dizer, se calhar estou para aqui a dizer barbaridades e. Já começou assim. Mas pá, pelo que eu ouvi e por certas opiniões, um pós 25 de Abril havia pessoas à frente de partidos, independentemente de direita, esquerda, centro, que eram eleitas mais pelos seus valores do que propriamente pelo que o seu partido sim, atrás representava. Porque as pessoas que votavam naquele partido barra pessoa queriam mais os valores da própria pessoa e pelo que ela seria capaz de fazer e pretendia fazer do que o que estava por trás. Podes pôr a questão é de outra maneira. Se calhar havia grandes líderes naquela altura que hoje não o são tanto. Pronto. Aí talvez. Aí talvez, e estamos de acordo, que sim, que de facto houve uma. Em vez de haver uma evolução no sentido da qualidade, uma involução. Portanto, a coisa baixou de nível, possivelmente, e neste momento temos o que temos. Mas pronto, eu penso que isso só com a Constituição é que se pode mudar o sentido das coisas. E a representação direta, diria eu, portanto, o povo elege uma pessoa. Neste momento não é bem assim. Vamos lá,
Nas autarquias, sim, ainda Claro, claro. o sistema, de facto, tu eleges para lá quem tu entendes que te representa bem, né? Naturalmente, que te dá garantias de E desenvolvimento, até de porque fazer em mais coisas, tudo pequenos, isso. peço desculpa interromper, Sim, sim. é mais fácil conhecer pessoalmente quem Lógico, vai para lá, não é? lógico, lógico. Quando estamos a falar de um primeiro-ministro ou de um presidente da República, a Sim, probabilidade de eu. sim, mas Quer dizer, a probabilidade de tirar claro, uma claro, selfie com o Marcelo até deve ser grande. claro, pois. Agora, mas é totalmente diferente. É, não tem nada a ver. Porque na questão do Presidente da República é uma pessoa. Pronto. Claro, sim, Isso aí, aí já exato. é personalizado, enfim, Mesmo com tudo todo bem. o seu historial que está Claro, para claro, trás, claro. mas sim, Agora, tu repara bem, mesmo quando foi desta história da pandemia, quem esteve na primeira linha foram as autarquias, não foi o governo. claro. Quem primeiro entrou a defender as coisas como devia ser e a lutar pelas coisas da população e proteção e E todos tudo, os próprios tem sido sempre interesses. as autarquias, salvo exceções, mas pronto, mas tem sido naturalmente, e eu tenho visto alguns ex-colegas meus que têm sido verdadeiros heróis. Portanto, é bom ter isto em conta. Não vou aqui dizer nomes, mas sei quem são.